Suratu El-Furqan, a Sura do Critério. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Bendito aquele que fez descer o critério sobre seu servo, para que seja admoestador dos mundos. Aquele de quem é a soberania dos céus e da terra, e que não tomou filho algum, e para quem não há parceiro na soberania, e que criou todas as coisas e determinou-as na justa medida. E eles tomam, além dele, outros deuses que nada criam, enquanto eles mesmos são criados, e não possuem para si mesmos prejuízo nem benefício, e não possuem o dom de morte, nem de vida, nem de ressuscitar. E os que renegam a fé dizem: este não é senão mentira, que ele forjou, e nisso outras pessoas ajudaram. Então, com efeito, cometeram injustiça e falsidade. E dizem: são fábulas dos antepassados que ele pediu fossem escritas, e elas lhe são ditadas ao amanhecer e ao entardecer. Dize Muhammad: fê-lo descer aquele que sabe os segredos nos céus e na terra. Por certo, ele é perdoador, misericordiador. E dizem: por que razão este mensageiro come o mesmo alimento e anda pelos mercados como nós? Que se fizesse descer um anjo para ele, e com ele fosse admoestador. Ou que se lhe lançasse um tesouro, ou que houvesse para ele um jardim, de que pudesse comer. E os injustos dizem: vós não seguis senão um homem enfeitiçado. Olha como engendram semelhantes a ti e se descaminham. Então não poderão encontrar caminho algum. Bendito aquele que, se quiser, te fará algo melhor que tudo isso. Jardins abaixo dos quais correm os rios, e te fará palácios. Mas eles desmentem a hora, e preparamos para os que desmentem a hora um fogo ardente. Quando este os vir de longínquo lugar, já eles lhe ouvirão o furor e o rumor. E quando lançados nele, em angusto lugar, as mãos amarradas atrás do pescoço, lá suplicarão uma aniquilação. Dir-se-lhes-á: não supliqueis hoje uma só aniquilação, e suplicai muitas aniquilações. Dize: isso é melhor, ou o paraíso da eternidade, que é prometido aos piedosos? Ser-lhes-á recompensa e destino. Terão nele o que quiserem, sendo eternos. Isso entende a teu Senhor como promessa exigível. E lembra-lhes de que um dia os reuniremos eles aos que adoram além de Alá. Então ele dirá: descaminhastes estes meus servos? Ou eles mesmos se descaminharam do caminho? Eles dirão: glorificado sejas. Não nos é concebível tomarmos além de ti protetores, mas tu os fizeste gozar, e a seus pais, até que esqueceram a mensagem e foram um povo extraviado. Dir-se-á aos idólatras: e com efeito, eles vos desmentem no que dizeis. Então não podereis obter nem isenção do castigo, nem socorro. E a quem de vós é injusto, fá-lo-emos experimentar grande castigo. E não enviamos antes de ti mensageiros, sem que por certo comessem o mesmo alimento e andassem pelos mercados. E fazemos de uns de vós provação para os outros. Então, vós pacientais, e teu Senhor é onividente. E os que não esperam nosso encontro dizem: que se faça descer os anjos sobre nós, ou que vejamos a nosso Senhor. Com efeito, eles se ensoberbecem em seu âmago e cometem desmesuradamente grande arrogância. Um dia, quando eles virem os anjos, nesse dia não haverá alvíceras para os criminosos, e os anjos dirão: é terminantemente vedado ir para o paraíso. E referir-nos-emos às obras que fizeram, e falas-emos partículas dispersas no ar. Os companheiros do paraíso nesse dia serão os melhores em residência, e estarão em mais belo lugar de repouso. E um dia o céu se fenderá com as nuvens, e se fará descer os anjos com descida de realidade. Nesse dia, a verdadeira soberania será do misericordioso, e será um dia difícil para os renegadores da fé. E um dia, o injusto morderá as mãos, dizendo: quem dera houvesse eu tomado o caminho com o mensageiro. Ai de mim,
Quem dera não houvesse eu tomado fulano por amigo. Com efeito, ele me descaminhou da mensagem, após ela haver me chegado. E Satã é pérfido para com o ser humano. E o mensageiro dirá: ó Senhor meu, por certo meu povo tomou este Alcorão por objeto de abandono. E assim fizemos para cada profeta um inimigo dentre os criminosos, e basta teu Senhor por guia e socorredor. E os que renegam a fé dizem: que houvesse descido sobre ele o Alcorão de uma só vez, fragmentamo-lo assim, para com ele te tornarmos firme o coração, e fizemo-lo ser recitado paulatinamente. E eles não te chegam com exemplo algum, sem que cheguemos a ti com a verdade e a melhor interpretação. Que forem reunidos, sendo arrastados sobre as faces à ajena, esses serão na pior situação, e os mais descaminhados do caminho certo. E com efeito concedemos a Moisés o livro, e fizemos de seu irmão Arão vizir assistente junto dele. E dissemos: e de ambos ao povo que desmentiu nossos sinais. Então destruímo-lo totalmente. E ao povo de Noé, quando desmentiu os mensageiros, afogamo-lo e fizemo-lo um sinal para os humanos, e preparamos para os injustos doloroso castigo. E menciona o povo de Ad e Tamud, e os companheiros de Al-Raz, e muitas gerações entre esses. E para cada um deles propomos os exemplos, e a cada um esmagamos rudemente. Com efeito, eles passaram pela cidade sobre a qual se fez chover a chuva do mal. Então não a viram? Mas eles não esperam ressurreição alguma. E quando te veem, não te tomam senão por objeto de zombaria e dizem: é este quem Alá enviou por mensageiro? Por certo, ele quase nos descaminhara de nossos deuses, não houvéssemos sido perseverantes com o culto deles. E saberão, quando virem o castigo, quem está mais descaminhado. Viste aquele que toma por Deus sua paixão? Então és tu sobre ele, patrono? Ou tu supões que a maioria deles ouve ou razoa? Eles não são senão como os rebanhos, aliás, mais descaminhados em caminho. Não viste teu Senhor como estende a sombra? E se quisesse, fala-ia imóvel. Em seguida, nós fazemos do sol um indicador dela. Em seguida, recolhemo-la suavemente para junto de nós. E ele é quem vos faz da noite vestimenta e do sono descanso, e faz do dia volta à vida ativa. Ele é quem envia o vento como alviçareiro adiante de sua misericórdia, e do céu fazemos descer água pura, para com ela vivificar uma plaga morta, e darmos de beber dentre o que criamos a muitos rebanhos e humanos. E com efeito, repartimos-la entre eles para meditarem. Então, a maioria dos homens a tudo recusou, exceto a ingratidão. E se quiséssemos, haveríamos enviado a cada cidade um admoestador. Então não obedeças aos renegadores da fé, Muhammad, e com ele luta contra eles vigorosamente. E ele é quem desenliou os dois mares. Este é doce, sápido, e aquele é salso, amargo, e fez entre ambos uma barreira e terminante proibição de sua mescla. E ele é quem cria da água um ser humano, e faz dele parentes sanguíneos e parentes afins, e teu Senhor é onipotente. E eles adoram além de Alá, o que não os beneficia nem os prejudica, e o renegador da fé é coadjutor de Satã contra o seu Senhor. Não te enviamos senão por alviçareiro e admoestador. Dize: não vos peço prêmio algum por ele, a não ser a crença de que quem quer tomar caminho para o seu Senhor, e confia no vivente, que jamais morrerá, e glorifica-o com louvor. E basta ele por conhecedor dos pecados de seus servos. Ele é quem criou os céus e a terra, e o que há entre ambos em 6 dias. Em seguida, estabeleceu-se no trono. Ele é o misericordioso. Então pergunta acerca dele a um conhecedor. Quando se lhes diz: prosternai-vos diante do misericordioso, dizem: o que é o misericordioso? Prosternar-nos-emos diante do que nos ordenas? E isso lhes acrescenta repulsa. Bendito quem fez constelações no céu, e nele fez um luzeiro e uma lua luminosa. E ele é quem fez a noite e o dia alternados,
para quem deseja meditar ou deseja agradecer a Alá. E os servos do Misericordioso são os que andam mansamente sobre a terra, e quando os ignorantes se dirigem a eles dizem Salam, paz. E os que passam a noite prosternando-se diante de seu Senhor e orando de pé, e os que dizem Senhor nosso, desvia de nós o castigo de Jena, por certo o seu castigo é perpétuo. Por certo que vil residência e lugar de permanecer é ela. E os que quando despedem seus bens, não os esbanjam nem restringem, mas seu dispêndio está entre isso ajustado. E os que não invocam junto de Alá outro Deus, e não matam a alma que Alá proibiu matar, exceto se com justa razão, e não adulteram. E quem faz isso encontrará punição. O castigo duplicar-se-lhe-á no dia da ressurreição, e nele permanecerá eternamente aviltado. Exceto quem se volta arrependido e crê e faz o bem. Então a esses Alá trocar-lhes-á as más obras em boas obras, e Alá é perdoador, misericordiador. E quem se volta arrependido e faz o bem, por certo, ele se volta para Alá arrependido perfeitamente. E os que não prestam falso testemunho, e quando passam junto da frivolidade, passam nobremente. E os que, quando são lembrados dos versículos de seu Senhor, não permanecem desatentos a eles, como surdos, cegos. E os que dizem, Senhor nosso, dadiva-nos da parte de nossas mulheres e de nossa descendência, com alegre frescor nos olhos, e faze-nos guia para os piedosos. Esses serão recompensados com a câmara etérea, porque pacientaram, e nele ser-lhe-ão conferidas saudações e paz. Lá serão eternos, que bela residência e lugar de permanecer. Dize Muhammad, meu Senhor não se importaria convosco, não for a vossa súplica. E com efeito, desmentistes o mensageiro, então ser-vos-á imposto o castigo. A Sura dos Poetas. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Tasin Min. Esses são os versículos do explícito livro. Talvez te consume de pesar, Muhammad, por não serem eles crentes. Se quiséssemos haver-lhes íamos feito descer do céu um sinal, então as cervizes permanecer-lhes iam rendidas. E não lhes chega nenhuma mensagem renovada do Misericordioso, sem que lhe deem de ombros. E com efeito, desmentem-na. Então chegar-lhes-ão informes daquilo de que zombavam. E não viram eles a terra, quanto fazemos germinar nela todos os casais de plantas preciosas? Por certo, há nisso um sinal, mas a maioria deles não é crente. E por certo, teu Senhor é o Todo-Poderoso, o Misericordiador. E lembra-lhes de quando teu Senhor chamou a Moisés. Vai ao povo injusto, o povo de Faraó. Não temem eles a Alá? Disse, Senhor meu, por certo, temo que me desmintam. E meu peito constrange-se e minha língua não se solta. Então enviarão para que este me secunde. E eles têm contra mim a acusação de um delito. Então temo que me matem. Alá disse, em absoluto não te matarão. Então ide ambos com nossos sinais. Por certo, estaremos convosco ouvindo. E chegai a Faraó e dizei, por certo somos mensageiros do Senhor dos mundos. Envia conosco os filhos de Israel. Faraó disse, não te cuidamos junto de nós enquanto eras bem criança, e não permaneceste junto de nós alguns anos de tua vida? E fizeste teu feito, que fizeste, e tu és dos ingratos. Moisés disse, fi-lo então enquanto eu era dos descaminhados, e fugi de vós quando vos temi. Então meu Senhor dadivou-me com sabedoria e fez-me dos mensageiros. E esta é uma graça que me cobras, o haveres escravizado os filhos de Israel? Faraó disse, e o que é o Senhor dos mundos? Moisés disse, o Senhor dos céus e da terra, e do que há entre ambos, se estáis convictos disso. Faraó disse aos que estavam a seu redor, não ouvis o que ele diz? Moisés disse, vosso Senhor
é o Senhor de vossos pais antepassados. Faraó disse, por certo, vosso mensageiro, que vos foi enviado, é louco. Moisés disse, o Senhor do levante e do poente, e do que há entre ambos, se razoais. Faraó disse, em verdade, se tomas Deus outro que não seja eu, far-te-ei dos prisioneiros. Moisés disse, e ainda que eu te chegue com algo evidente? Faraó disse, faze-o vir, pois se és dos verídicos. Então Moisés lançou sua vara, e ei-la evidente serpente, e tirou sua mão, e ei-la alva para os olhadores. Faraó disse aos dignatários a seu redor, por certo, este é um mágico sapiente, que deseja fazer-vos sair de vossa terra com sua magia. Então, que ordenais? Disseram, pretere-o e a seu irmão, e envia congregantes às cidades. Eles far-te-ão vir todo mágico sapiente. Então, os mágicos foram juntados em um tempo marcado de dia determinado. E foi dito aos homens, estareis juntos, para que sigamos os mágicos, se forem os vencedores. Quando os mágicos chegaram, disseram a Faraó, teremos prêmio se formos os vencedores? Ele disse, sim, e por certo sereis, nesse caso, dos mais achegados. Moisés disse-lhes, lançai o que tendes para lançar. Então lançaram suas cordas e suas varas e disseram, pelo poder de Faraó seremos por certo os vencedores. E Moisés lançou sua vara, e ei-la que engoliu o que forjaram. Então os mágicos caíram prosternando-se. Disseram, cremos no Senhor dos mundos, o Senhor de Moisés e Arão. Faraó disse, credes nele antes de eu vô-lo permitir? Por certo ele é vosso mestre que vos ensinou a magia. Então logo sabereis, em verdade, cortar-vos-ei as mãos e as pernas de lados opostos, e crucificar-vos-ei a todos. Disseram, mal algum, por certo, tornaremos a nosso Senhor. Por certo, aspiramos a que nosso Senhor nos perdoe os erros, porque somos os primeiros dos crentes. E inspiramos a Moisés, parte durante a noite com meus servos, por certo, sereis perseguidos. Então Faraó enviou congregantes às cidades, que diziam, por certo, esses são um bando pouco numeroso, e por certo, eles nos põem rancorosos, e por certo, deles todos nos precatamos. Então, nós os fizemos sair de jardins e fontes, e os fizemos abandonar tesouros e nobre lugar de permanência. Assim foi. E fizemos que os filhos de Israel os herdassem. E ao nascer do sol, eles perseguiram-nos. E quando se depararam as duas multidões, os companheiros de Moisés disseram, por certo, seremos atingidos. Ele disse, em absoluto não o seremos. Por certo, meu Senhor é comigo, ele me guiará. E inspiramos a Moisés, bate no mar com tua vara. Então este se fendeu. E cada divisão se tornou como a formidável montanha. E lá fizemos aproximar os outros. E salvamos a Moisés e a quem estava com ele, a todos. Em seguida, afogamos os outros. Por certo, há nisso um sinal, mas a maioria deles não é crente. E por certo, teu Senhor é o Todo-Poderoso, o Misericordiador. E recita para eles o informe de Abraão, quando disse a seu pai e a seu povo, que adorais? Disseram, adoramos ídolos. Então a eles permanecemos cultuando. Disse, eles ouvem-vos quando os invocais? Ou vos beneficiam, ou vos prejudicam? Disseram, não, mas encontramos nossos pais fazendo assim. Disse, e vistes o que adorais, vós e vossos antigos pais? Então por certo são de mim inimigos, exceto o Senhor dos mundos. Quem me criou, e é ele quem me guia, e quem me alimenta e me dá de beber. E quando adoeço, é ele quem me cura. E quem me dará a morte, em seguida, me dará a vida. E a quem aspiro me perdoe o erro no dia do juízo. Senhor meu, dadiva-me com sabedoria e ajunta-me aos íntegros. E faze-me menção verídica na posteridade. E faze-me dos herdeiros do jardim da delícia. E perdoa meu pai, por certo,
ele é dos descaminhados. E não me ignomínies um dia, quando forem ressuscitados. Um dia, quando a ninguém beneficiarem nem riquezas nem filhos, exceto a quem chegar a Alá com um coração imaculado, e se fizer aproximar-se o paraíso aos piedosos, e se fizer expor-se o inferno aos desviados, e se lhes disser, onde estão os que vós adoráveis, além de Alá? Socorrem-vos, ou se socorrem a si mesmos? Então serão nele empuxados, eles e os desviados, e os partidários de Satã, todos, dirão enquanto nele disputarem. Por Alá, estávamos, por certo, em evidente descaminho, quando vos igualávamos ao Senhor dos mundos, e não nos descaminharam, senão os criminosos. Então não temos intercessores, nem amigo íntimo algum. E se tivéssemos retorno à vida, seríamos dos crentes. Por certo, há nisso um sinal, mas a maioria deles não é crente. E por certo, teu Senhor é o Todo-Poderoso, o Misericordiador. O povo de Noé desmentiu aos mensageiros. Quando seu irmão Noé lhes disse, não temeis a Alá? Por certo, sou-vos leal mensageiro. Então temei a Alá e obedecei-me. E não vos peço prêmio algum por isso. Meu prêmio não impende senão ao Senhor dos mundos. Então temei Alá e obedecei-me. Disseram, cremos em ti, enquanto somente os mais ignóbeis te seguem? Disse, e que sei eu acerca do que faziam? Seu ajuste de contas não impende senão a meu Senhor, se percebeis. E não vou repulsar os crentes. Não sou senão evidente admoestador. Disseram, ó Noé, se não te abstiveres disso em verdade, serás dos apedrejados. Disse, Senhor meu, por certo meu povo desmentiu-me. Então sentencia entre mim e ele claramente, e salva-me, e a quem dos crentes está comigo. Então salvamo-lo, e a quem estava com ele no barco repleto. Em seguida, depois disso, afogamos os remanescentes. Por certo, há nisso um sinal, mas a maioria deles não é crente. E por certo, teu Senhor é o Todo-Poderoso, o Misericordiador. O povo de Ad desmentiu aos mensageiros. Quando seu irmão Hud lhes disse, não temeis a Alá? Por certo, sou-vos leal mensageiro. Então temei Alá e obedecei-me. E não vos peço prêmio algum por isso. Meu prêmio não impende senão ao Senhor dos mundos. Edificais em cada lugar alto um monumento para a frivolidade? E ergueis fortificações na esperança de serdes eternos? E quando desferis golpes, vós os fazeis como tiranos. Então temei Alá e obedecei-me. E temei a quem vos concedeu o que sabeis. Concedeu-vos rebanhos e filhos, e jardins e fontes. Por certo, temo por vós o castigo de um terrível dia. Disseram, é-nos igual que nos exortes, ou que não sejas dos exortadores. Isto não é senão costume dos antepassados, e não seremos castigados. E desmentiram-no. Então aniquilamo-los. Por certo, há nisso um sinal, mas a maioria deles não é crente. Por certo, teu Senhor é o Todo-Poderoso, o Misericordiador. O povo de Tamud desmentiu aos mensageiros. Quando seu irmão Salih lhes disse, não temeis a Alá? Por certo, sou-vos leal mensageiro. Então, temei Alá e obedecei-me. E não vos peço prêmio algum por isso. Meu prêmio não impende senão ao Senhor dos mundos. Julgais que sereis deixados seguros entre jardins e fontes, e searas e tamareiras de espatas com frutos maduros, e escavando, habilidosos, casas nas montanhas? Então, temei Alá e obedecei-me. E não obedeçais às ordens dos entregues a excessos, os que semearam a corrupção na terra e não a reformam. Disseram, tu és apenas dos enfeitiçados. Tu não és senão um ser humano como nós. Então, faze vir um sinal, se és dos verídicos. Disse, este é um camelo fêmea. Haverá para ele uma porção de bebida, e haverá para vós uma porção de bebida em dia determinado. E não o toqueis com mal algum, pois apanhar-vos-ia o castigo de um terrível dia. Mas abateram-no
e tornaram-se arrependidos. Então o castigo apanhou-os. Por certo, há nisso um sinal, mas a maioria deles não é crente. E por certo, teu Senhor é o Todo-Poderoso, o Misericordiador. O povo de Lote desmentiu aos mensageiros. Quando seu irmão Lote lhes disse: não temeis a Alá, por certo, sou-vos leal mensageiro. Então temei a Alá e obedecei-me. Não vos peço prêmio algum por isso. Meu prêmio não entende senão ao Senhor dos mundos. Vós vos achegais aos varões deste mundo e deixais vossas mulheres que vosso Senhor criou para vós? Mas sois um povo agressor. Disseram: em verdade, se não te abstiveres disso, ó Lote, serás dos expulsos. Disse: por certo, sou dos adversos de vossos atos. Senhor meu, salva-me e a minha família do que fazem. Então salvamo-lo e a sua família a todos, exceto uma anciã dentre os que ficaram para trás. Em seguida, aniquilamos os outros e fizemos cair sobre eles chuva. Então, que viu a chuva dos que foram admoestados. Por certo, há nisso um sinal, mas a maioria deles não é crente. E por certo, teu Senhor é o Todo-Poderoso, o Misericordiador. Os habitantes de Al-Aika desmentiram aos mensageiros. Quando Shuaib lhes disse: não temeis a Alá? Por certo, sou-vos leal mensageiro. Então temei Alá e obedecei-me. E não vos peço prêmio algum por isso. Meu prêmio não impende senão ao Senhor dos mundos. Completai a medida e não sejas dos fraudadores. Pesai tudo com total equidade. E não subtraiais dos homens suas coisas, e não semeis a maldade na terra, sendo corruptores. E temeis a quem vos criou, vós e as gerações antepassadas. Disseram: tu és apenas dos enfeitiçados. Tu não és senão um ser humano como nós. E por certo pensamos que és dos mentirosos. Então faze cair sobre nós pedaços do céu, se és dos verídicos. Disse: meu Senhor é bem sabedor do que fazeis. E desmentiram-no. Então o castigo do dia do dossel apanhou-os. Por certo, foi castigo de um terrível dia. Por certo, há nisso um sinal, mas a maioria deles não é crente. E por certo, teu Senhor é o Todo-Poderoso, o Misericordiador. E por certo, Ele é a revelação descida do Senhor dos mundos, com a qual o leal Espírito desceu sobre teu coração, Muhammad, para que sejas dos admoestadores, em língua árabe, castiça e clara. E por certo, ele está mencionado nos livros dos antepassados. E não lhes é um sinal que os sábios dos filhos de Israel o conheçam? E se houvéssemos feito descer sobre um dos forâneos, e ele lhes houvesse lido, não estariam crendo nele. Assim também nós o introduzimos nos corações dos criminosos. Eles não crerão nele até verem o doloroso castigo. Chegar-lhes-á, pois, inopinadamente enquanto não percebam. Então dirão: ser-nos-á concedida a dilação? Querem eles apressar nosso castigo? Então, viste? Se os fizermos gozar durante anos, em seguida, chegar-lhes o que lhes foi prometido, não lhes valerá em nada o que gozavam. Não aniquilamos cidade alguma sem que ela houvesse tido admoestadores, à guisa de lembrança, e nunca somos injustos. E não são os demônios que o trouxeram, e isso não lhes caberia, e jamais poderiam fazê-lo. Por certo, eles estão apartados do ouvir o que se fala no céu. Então não invoques junto de Alá outro Deus, pois serias dos castigados. E admoesta teus familiares, os mais próximos. Baixa tua asa aos que te seguirem entre os crentes. E se eles te desobedecem, dize: por certo, estou em rompimento com o que fazeis. E confia no Todo-Poderoso, no Misericordiador, que te vê quando te levantas para orar, e vê tuas gesticulações entre os que se prosternam. Por certo, Ele é o oniovinte, o onisciente. Informar-vos-ei daquele sobre quem os demônios descem? Eles descem sobre todo impostor, pecador. Dão outiva aos demônios, e sua maioria é mentirosa. E aos poetas, seguem-nos os desviados. Não viste que eles vagueiam por todos os vales, e que dizem o que não fazem?
exceto os que creem e fazem as boas obras, e se lembram a miúde de Alá, e se defendem após haverem sofrido injustiça, e os que são injustos saberão qual tornada a que tornarão. A Sura das Formigas. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Tassin. Esses são os versículos do Alcorão e explícito livro. É orientação e alvíceras para os crentes, que cumprem a oração e concedem a zaká e se convencem da derradeira vida. Por certo, aos que não creem na derradeira vida, aformoseamo-lhes as obras, então caminham às cegas. Esses são os que terão o pior castigo, e serão os mais perdedores na derradeira vida. E por certo, a ti, Muhammad, é conferido ao Corão da parte de um sábio, onisciente. Lembra-lhes de quando Moisés disse à sua família: por certo, entrevejo um fogo. Far-vos-ei vir dele notícia, ou vos farei vir um tição para vos aquecerdes. E quando ele lhe chegou, chamaram-no: bendito quem está no fogo e quem está a seu redor. E glorificado seja lá o Senhor dos mundos. Ó Moisés, por certo eu sou Alá, o Todo-Poderoso, o Sábio, e lança tua vara. Então, quando a viu mover-se, como se fora cobra, voltou as costas fugindo, e não volveu atrás. Alá disse: ó Moisés, não te atemorizes. Por certo, junto de mim, os mensageiros não se atemorizam. Mas para quem é injusto, em seguida troquem bem o mal. Por certo, sou perdoador, misericordiador. E faz entrar tua mão na abertura de teu peitilho. Ela sairá alva sem mal algum. Isto está entre os 9 sinais para o faraó e seu povo. Por certo, são um povo perverso. Então, quando nossos claros sinais lhes chegaram, disseram: isto é evidente magia. Negaram-nos injusta e soberbamente, enquanto suas almas se convenciam deles. Então, olha como foi o fim dos corruptores. E com efeito, concedemos ciência a Davi e a Salomão. E disseram ambos: louvor a Alá, que nos preferiu a muitos de seus servos crentes. E Salomão foi herdeiro de Davi, e disse: ó humanos, foi-nos ensinada a linguagem dos pássaros, e foi-nos concedido algo de todas as coisas. Por certo, este é o evidente favor. E reuniu-se a Salomão seu exército de djinns, e de humanos, e de pássaros, e coordenaram-se. Até que ao chegarem ao Vale das Formigas, uma formiga disse: ó formigas, entrai em vossos formigueiros, a fim de que vos não esmaguem Salomão e seu exército, enquanto não percebam. Então Salomão sorriu prazeroso, admirado de seu dito, e disse: Senhor meu, induze-me a agradecer-te a graça com que me agraciaste e a meus pais, e a fazer o bem que te agrade, e faz-me entrar com tua misericórdia para junto de teus servos íntegros. E passou em revista os pássaros. Então disse: por que razão não vejo a polpa, ou será ela dos ausentes? Em verdade, fala-ei sofrer veemente castigo, ou a degolarei, a menos que me faça vir evidente comprovação. Mas ela não tardou muito e disse: abarquei aquilo que não abarcaste, e chego a ti de Sabá com informe certo. Por certo, encontrei uma mulher reinando sobre eles, e a ela foi concedido algo de todas as coisas, e tem magnífico trono. Encontrei-a e a seu povo prosternando-se diante do sol em vez de Alá, e Satã aformoseou-lhes as obras e afastou-os do caminho reto. Então não seguiam. Afastou-os para que se não prosternassem diante de Alá, quem faz sair o recôndito nos céus e na terra, e sabe o que escondeis e o que manifestais. Alá, não existe Deus senão Ele, o Senhor do magnífico trono. Salomão disse: olharemos se disseste a verdade ou se és dos mentirosos. Vai com esta minha missiva e lança-lhes. Em seguida, volta-lhes as costas e olhe o que farão retornar. A rainha disse: ó dignatários, por certo, uma nobre missiva foi-me lançada. Por certo, é de Salomão, e por certo, assim é, em nome de Alá, o Misericordioso,
o misericordiador. Não vos sublimeis em arrogância sobre mim e vinde a mim como moslimes. Ela disse, ó dignatários, instruí-me a respeito de meu assunto. Jamais decidi a respeito de assunto algum sem que o testemunhasseis. Disseram, somos dotados de força e dotados de veemente fúria, mas de ti é a ordem. Então, olhe o que ordenas. Ela disse, por certo, os reis quando entram em uma cidade corrompem-na e fazem aviltados os mais poderosos de seus habitantes. E assim fazem. E por certo, estou-lhes enviando um presente, e olharei com que os emissários retornarão. E quando a delegação chegou a Salomão, ele disse, quereis conceder-me riquezas? Ao passo que o que Alá me concedeu é melhor que aquilo que ele vos concedeu, mas vós jubilais com vosso presente. Retorna a eles, e em verdade, chegar-lhes-emos com um exército que não poderão enfrentar, e os faremos sair dela aviltados e humilhados. Ele disse, ó dignatários, quem de vós me fará vir seu trono antes que me cheguem como moslimes submissos? Um ifrit dos djinns disse, eu te farei vir antes que te levantes de teu lugar, e por certo para isso sou forte, leal. Aquele que tinha ciência do livro disse, eu te farei vir num piscar de olhos. E quando ele o viu estabelecido junto de si, disse, isso é algo do favor de meu Senhor, para que me ponha à prova, se lhe agradeço ou sou ingrato. E quem lhe agradece, apenas agradece em benefício de si mesmo. E quem é ingrato, por certo, Alá é bastante a si mesmo, ele é generoso. Ele disse ainda, desfigurai-lhe o trono, olharemos se ela seguia, ou é dos que não seguiam. E quando ela chegou, disseram-lhe, assim é teu trono? Ela disse, é como se o fora. Salomão disse, e a nós foi-nos concedida a ciência antes dela, e somos muslimes. E o que ela adorava em vez de Alá afastou-a do caminho reto. Por certo, ela era de um povo renegador da fé. Disseram-lhe, entra no palácio. E quando ela o viu, supô-lo um manto d'água, ergueu então as vestes e descobriu ambas as canelas de suas pernas. Salomão disse, é um palácio revestido de cristal. Ela disse, Senhor meu, por certo fui injusta com mim mesma e islamismo-me com Salomão para Alá, o Senhor dos mundos. E com efeito, enviamos ao povo de Tamud seu irmão Salih. Ele disse, adorai a Alá. Então, ei-los divididos em dois grupos que disputavam. Disse, ó meu povo, por que apressais o mal antes do bem? Que imploreis o perdão a Alá para obter misericórdia. Disseram, pressentimos mau agouro por causa de ti e de quem está contigo. Disse, vosso agouro é junto de Alá, mas sois um povo que está sendo provado. E havia na cidade um agrupamento de 9 homens, que semeavam a corrupção na terra e não a reformavam. Disseram, jurai por Alá, que à noite de sobressalto mataremos e a sua família. Em seguida, diremos a seu herdeiro, não assistimos ao aniquilamento de sua família, e por certo, somos verídicos. E usaram de estratagemas, e nós usamos de estratagemas, e eles não perceberam. Então, olha como foi o fim de seus estratagemas. Aniquilamo-los e a seu povo a todos. E essas suas casas estão desertas porque eles foram injustos. Por certo, há nisso um sinal para um povo que sabe. Salvamos os que creram e foram piedosos. Lembra-lhes de Lote, quando disse a seu povo, vós vos achegais à obscenidade, enquanto a enxergais claramente? Por certo, vós vos achegais aos homens por lascívia em vez de às mulheres. Aliás, sois um povo ignorante. E a resposta de seu povo não foi senão dizer, fazei sair de vossa cidade a família de Lote. Por certo, são pessoas que se pretendem puras. Então, salvamo-lo e a sua família, exceto sua mulher. Determinamos que ela seria dos que ficariam para trás. E fizemos cair sobre eles chuva. Então, que viu a chuva dos que foram admoestados. Dize, louvor a Alá, e que a paz seja sobre seus servos, que ele escolheu. Qual é melhor, Alá ou o que eles idolatram? Não é ele quem criou os céus e a terra,
e vos fez descer do céu água, e com ela fazemos brotar pomares plenos de viço, cujas árvores não vos é possível fazer desbrotar? Há outro Deus junto de Alá? Não, mas eles são um povo que equipara outros a Alá. Não é ele quem fez da terra um lugar de morar, e fez através dela rios, e fez-lhe assentes montanhas, e fez barreira entre os dois mares? Há outro Deus junto de Alá? Não, mas a maioria deles não sabe. Não é ele quem atende o infortunado quando este o invoca, e remove o mal e vos faz sucessores na terra? Há outro Deus junto de Alá? Quão pouco meditais! Não é ele quem vos guia nas trevas da terra e do mar, e quem envia o vento como alviçareiro adiante de sua misericórdia? Há outro Deus junto de Alá? Sublimado seja lá acima do que idolatram. Não é ele quem inicia a criação em seguida a repete? E quem vos dá sustento do céu e da terra? Há outro Deus junto de Alá? Dize, trazei vossas provanças, se sois verídicos. Dize, ninguém daqueles que estão nos céus e na terra conhece ao invisível, exceto Alá, e eles não percebem quando serão ressuscitados. Mas sua ciência acerca da derradeira vida incorporou-se. Aliás, eles estão em dúvida a respeito dela, ou antes, a respeito dela, estão cegos. E os que renegam a fé dizem, será que quando formos pó, seremos ressuscitados, nós e nossos pais? Com efeito, isso nos foi prometido a nós, e antes a nossos pais. Isso não são senão fábulas dos antepassados. Dize, caminhai na terra e olhai como foi o fim dos criminosos. E não te entristeças por eles, e não tenhas constrangimento pelo estratagema de que usam. Dizem, quando será o cumprimento desta promessa, se sois verídicos? Dize, quiçá algo do que apressais se vos aproxime. E por certo teu Senhor é obsequioso para com os homens, mas a maioria deles não agradece. E por certo, teu Senhor sabe o que seus peitos ocultam e o que manifestam. E nada há de recôndito no céu e na terra que não esteja no evidente livro. Por certo, este Alcorão narra aos filhos de Israel a maioria daquilo de que discrepam. E por certo, é orientação e misericórdia para os crentes. Por certo, teu Senhor arbitrará entre eles com seu julgamento, e ele é o Todo-Poderoso, o Onisciente. Então confia em Alá. Por certo, tu estás fundado sobre a evidente verdade. Por certo, não podes fazer ouvir aos mortos, nem podes fazer ouvir aos surdos a convocação quando voltam as costas, fugindo. E não podes guiar os cegos, desviando-os de seu descaminho. Não podes fazer ouvir senão a quem crê em nossos sinais, pois são muslimes. Quando o dito se cumprir sobre eles, far-lhes-emos sair uma besta da terra, que lhes falará que os humanos não se convenciam de nossos sinais. E um dia, reuniremos de cada comunidade uma turba dos que desmentem nossos sinais, e coordenar-se-ão, até que quando eles chegarem ao ajuste de contas, Alá dirá, desmentistes meus sinais enquanto não os abarcastes em ciência? Ou que fazíeis? E o dito cumprir-se-á sobre eles, porque foram injustos, então nada pronunciarão. Não viram que fizemos escura a noite, para nela repousarem, e claro o dia? Por certo há nisso sinais para um povo que crê. E um dia se soprará na trombeta, então aterrorizar-se-á quem estiver nos céus e quem estiver na terra, exceto aquele a quem Alá quiser, e todos a ele chegarão humildes. E tu vês as montanhas, tu as supões imóveis enquanto passam do mesmo modo que as nuvens. É a obra de Alá, quem aperfeiçoou todas as coisas. Por certo, ele é conhecedor do que fazeis. Quem chega com a boa ação terá algo melhor que esta, e estarão em segurança contra o terror desse dia. Quem chega com a má ação, suas faces serão empuxadas no fogo, e dir-se-lhes-á, não sois recompensados senão pelo que fazíeis? Dize, apenas foi-me ordenado adorar ao Senhor desta cidade, que ele santificou, e dele são todas as coisas,
e foi-me ordenado ser dos muslimes, e recitar o Alcorão. Então quem seguia se guiará apenas em benefício de si mesmo, e a quem se descaminha dize, eu não sou que um dos admoestadores. E dize, louvor a Alá. E far-vos-á ver seus sinais e vos reconhecê-los eis. E teu Senhor não está desatento ao que fazeis. A Sura da Narrativa. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Tassimim. Esses são os versículos do explícito livro. Recitamos para ti, com a verdade, algo da história de Moisés e Faraó, para beneficiar um povo que crê. Por certo, Faraó sublimou-se em arrogância na terra, e fez seus habitantes divididos em seitas, subjugando uma facção deles, degolando seus filhos e deixando vivas suas mulheres. Por certo, ele era dos corruptores. E nós desejamos fazer mercê para os que foram subjugados na terra, e fazê-los próceres e fazê-los os herdeiros do reino de Faraó, e empossá-los na terra, e fazer ver a Faraó e a Ramã, e a seus exércitos, aquilo de que se precatavam acerca deles. E inspiramos a mãe de Moisés, amamenta-o. E quando temeres por ele, lança-o na onda, e não temas, e não te entristeças. Por certo, devolver-te-emos, e falo-emos dos mensageiros. Então a família de Faraó recolheu, para que lhes fosse inimigo e tristeza. Por certo, Faraó e Ramã, e seus exércitos, estavam errados. E a mulher de Faraó disse, ele é para mim e para ti alegre frescor dos olhos. Não o mateis, quiçá nos beneficie, ou o tomemos por filho, e não percebam o que iriam ocorrer. E o coração da mãe de Moisés amanheceu vazio. Por certo, quase o haveria mostrado, não lhe houvéssemos revigorado o coração para que fosse dos crentes. E ela disse à irmã dele, encalça-o. Então, esta o enxergava de longe, enquanto não percebiam. E antes, proibimo-lhe as amas de leite. Então ela disse, quereis vos indique uma família de uma casa, a qual cuidará dele para vós, e com ele será cautelosa? Assim, devolvemo-lo à sua mãe, para que se lhe refrescassem os olhos de alegria, e para que ela não se entristecesse e soubesse que a promessa de Alá é verdadeira, mas a maioria deles não sabe. E quando ele atingiu sua força plena e amadureceu, concedemo-lhe sabedoria e ciência, e assim recompensamos os benfeitores. E entrou na cidade em momento de desatenção de seus habitantes, e nela encontrou 2 homens que se combatiam, este de sua seita e aquele de seus inimigos. Então aquele de sua seita pediu-lhe socorrimento contra aquele de seus inimigos. E Moisés esmurrou-o e pôs-lhe termo à vida. Moisés disse, isso é da ação de Satã, por certo, ele é inimigo declarado, desencaminhador. Ele disse, Senhor meu, por certo fui injusto com mim mesmo, então perdoa-me. E ele o perdoou, por certo, ele é o perdoador, o misericordiador. Ele disse, Senhor meu, por aquilo com que me agraciaste, não serei coadjutor dos criminosos. E ele amanheceu na cidade temeroso, ficando à espreita, e eis aquele que na véspera lhe pedira socorro gritou, para que lhe valesse. Moisés disse, por certo, és evidente sedutor. E quando desejou desferir golpes contra o que era inimigo de ambos, este disse, ó Moisés, desejas matar-me como mataste ontem uma pessoa? Não desejas senão ser tirano na terra e não desejas ser dos reformadores. E um homem chegou do extremo da cidade correndo. Ele disse, ó Moisés, por certo, os dignatários deliberam sobre ti para matar-te. Então sai da cidade. Por certo, sou-te dos conselheiros. Então ele saiu dela temeroso, ficando à espreita. Ele disse, Senhor meu, salva-me do povo injusto. E quando se dirigiu rumo a Madian, disse, quiçá meu Senhor me guie ao caminho direito. Quando chegou ao poço de água de Madian, encontrou junto dele uma multidão de homens que abeberava os rebanhos, e encontrou um pouco distante deles 2 mulheres que retiam os seus. Ele disse, qual é vosso intuito? Ambas disseram,
não abeberaremos nossos rebanhos até que os pastores partam com os seus, e nosso pai é bastante idoso. Então ele abeberou os rebanhos para elas. Em seguida retirou-se à sombra e disse: Senhor meu, por certo estou necessitado do que fizeste descer de bom para mim. Em seguida, uma das duas mulheres chegou-lhe andando com recato. Disse: Por certo, meu pai te convoca para recompensar-te com o prêmio de haveres abeberado os rebanhos por nós. E quando chegou a ele e lhe narrou a narrativa, aquele disse: Nada temas. Salvaste-te do povo injusto. Uma das duas disse: Ó meu pai, emprega-o. Por certo, o melhor do que empregares é o forte, o leal. Ele disse: Por certo, desejo esposar-te com uma destas minhas duas filhas, com a condição de me servires por 8 anos, e se completares 10, sê-lo-á por tua conta. E nada desejo dificultar-te. Se Alá quiser, encontrar-me-ás dos íntegros. Moisés disse: Isso fica entre mim e ti. Seja qual for dos 2 termos que eu cumprir, nada de transgressão contra mim. E Alá, sobre o que dizemos, é patrono. Então, quando Moisés encerrou o termo e partiu com sua família, entreviu um fogo do lado do monte. Ele disse à sua família: Permanecei aqui. Por certo, entrevejo um fogo, na esperança de fazer-vos vir dele uma notícia ou um lenho aceso, para vos aquecerdes. E quando chegou a ele, chamaram-no do lado direito do vale, na região bendita da árvore. Ó Moisés, por certo, eu sou Alá, o Senhor dos mundos. E lança tua vara. E quando a viu mover-se, como se fora cobra, voltou as costas fugindo e não volveu atrás. Ele disse: Ó Moisés, vem e não te atemorizes. Por certo, tu és dos que estão em segurança. Introduze tua mão na abertura de teu peitilho. Ela sairá alva sem mal algum, e junta a ti tua mão para te guardares do medo. Então, estas são 2 provanças de teu Senhor para Faraó e seus dignatários. Por certo, eles são um povo perverso. Moisés disse: Senhor meu, por certo matei um homem deles, então temo que me matem. E meu irmão Arão, ele é mais eloquente que eu em linguagem, então envia-o comigo por adjutor, que me confirmará as palavras. Por certo, temo que me desmintam. Alá disse: Fortalecer-te-emos o braço com teu irmão, e far-vos-emos ter poder. Então não chegarão até vós. Com nossos sinais, vós ambos e quem vos seguir, sereis os vencedores. Quando Moisés lhes chegou com nossos evidentes sinais, disseram: Isto não é senão magia forjada, e jamais ouvimos algo disso entre nossos pais antepassados. E Moisés disse: Meu Senhor é bem sabedor de quem chega com a orientação de sua parte, e de quem tem o final feliz da derradeira morada. Por certo, os injustos não serão bem-aventurados. Faraó disse: Ó dignatários, não conheço para vós nenhum outro Deus que não seja eu. Então acende-me o fogo, ó Ramã, sob o barro, e faze-me uma torre na esperança de que eu possa subir até o Deus de Moisés. E por certo penso que ele é dos mentirosos. E ele se ensorbeceu sem razão na terra, ele e seu exército, e pensaram que a nós não seriam retornados. Então apanhamo-lo e a seu exército, e deitamo-los fora na onda. Olha, pois, como foi o fim dos injustos. Fizemo-los próceres, convocando os homens ao fogo, e no dia da ressurreição não serão socorridos. E fizemo-los perseguidos na vida terrena por maldição, e no dia da ressurreição serão dos ascorosos. E com efeito concedemos a Moisés o livro, depois de havermos aniquilado as primeiras gerações, como clarividências para os humanos e orientação e misericórdia para meditarem. E não estavas, Muhammad, no lado oeste do monte Sinai, quando decretamos a Moisés a ordem, e não foste das testemunhas. Mas fizemos surgir gerações, cuja idade prolongou-se,
e tu não moravas com os habitantes de Madiã para recitar nossos versículos para eles, mas nós enviamos os mensageiros. E não estavas ao lado do monte Ator, quando chamamos a Moisés, mas és enviado como misericórdia de teu Senhor, a fim de admoestares um povo, ao qual não chegou admoestador algum antes de ti, para meditarem. E se uma desgraça os alcançava, pelo que suas mãos anteciparam, eles diriam: Senhor nosso, se nos houvesses enviado um mensageiro, haveríamos seguido teus versículos e seríamos dos crentes. Mas agora, quando lhe chega a verdade, de nossa parte dizem que lhe fosse concedido algo igual ao que foi concedido a Moisés, e não renegaram o que fora concedido antes a Moisés, dizem, são duas magias que se auxiliam, e dizem, por certo, somos renegadores de cada uma delas. Dize, então fazei vir um livro da parte de Alá, o qual seja melhor guia que ambos, e eu o seguirei, se sois verídicos. E se te não atendem, sabe então, que o que eles seguem são suas paixões, e quem mais descaminhado que aquele que segue a própria paixão, sem orientação alguma de Alá? Por certo, Alá não guia o povo injusto. E com efeito fizemos chegar-lhes sucessivamente o dito, o Alcorão, para meditarem. Aqueles aos quais concederamos o livro antes deste, neste creem. E quando recitado para eles, dizem, cremos nele, por certo, é a verdade de nosso Senhor, por certo, éramos antes dele muslimes. A esses conceder-se-lhes-á o prêmio 2 vezes, porque pacientam e revidam mal com o bem, e despendem do que lhes damos por sustento. Quando ouvem frivolidades, dão-lhes de ombros e dizem, a nós nossas obras, e a vós vossas obras. Que a paz seja sobre vós. Não buscamos a companhia dos ignorantes. Por certo, tu, Muhammad, não podes guiar a quem quer que ames, mas Alá guia quem quer. E ele é bem sabedor dos que são guiados. E eles dizem, se seguimos a orientação contigo, arrebatar-nos-ão da nossa terra, e não os empossamos em um santuário seguro, para o qual se levam frutos de toda a espécie, como sustento de nossa parte, mas a maioria deles não sabe. E que de cidades aniquilamos, que foram ingratas com sua vida. E eis suas vivendas que não foram habitadas depois deles, senão pouco, e nós somos o herdeiro deles. E não é admissível que teu Senhor estivesse aniquilando a cidade sem antes haver enviado à sua metrópole um mensageiro que recitasse nossos versículos para eles. E não é admissível que estivéssemos aniquilando as cidades sem que seus habitantes fossem injustos. E o que quer que vos seja concedido é apenas gozo da vida terrena e seu ornamento. E o que está junto de Alá é melhor e mais permanente. Então, não razoais? E será que aquele a quem prometemos bela promessa e com ela encontrará, é como aquele a quem fizemos gozar gozo da vida terrena, em seguida, no dia da ressurreição, será dos trazidos ao fogo? E um dia, ele os chamará e dirá, onde estão meus parceiros, que vós pretendieis ser deuses? Aqueles contra quem se cumprirá o dito, dirão, Senhor nosso, são estes os que transviamos. Transviamo-los como nós nos transviamos. Rompemos com eles perante ti. Eles a nós não adoravam. Dir-se-lhes-á, convocai vossos ídolos, e eles os convocarão, mas não lhes atenderão e verão o castigo, se houvessem sido guiados. E um dia ele os chamará e dirá, que respondestes aos mensageiros? E nesse dia confundir-se-lhes-ão os informes, e eles não se interrogarão. Então, quanto a quem se voltou arrependido e creu e fez o bem, quiçá seja ele dos bem-aventurados. O teu Senhor cria o que quer e escolhe o que quer. Não é admissível que a escolha seja deles. Glorificado e sublimado seja lá acima do que idolatram. E teu Senhor sabe o que seus peitos ocultam e o que manifestam. E ele é Alá, não existe Deus senão ele. Dele é o louvor na primeira vida e na derradeira. E dele é o julgamento,
e a ele sereis retornados. Dize, vistes? Se Alá fizesse a noite perpétua sobre vós até o dia da ressurreição, que outro Deus que Alá vos faria chegar luminosidade? Então, não ouvis? Dize, vistes? Se Alá fizesse o dia perpétuo sobre vós até o dia da ressurreição, que outro Deus que Alá vos faria chegar uma noite em que repousasseis? Então, não o enxergais? E de sua misericórdia, ele fez-vos a noite e o dia, para naquela repousardes, e para neste buscardes algo de seu favor, e para serdes agradecidos. E um dia ele os chamará e dirá, onde estão meus parceiros, que pretendíeis serem deuses? E tiraremos de cada nação uma testemunha e diremos, trazei vossas provanças. Então eles saberão que a verdade é de Alá, e o que forjavam sumirá para longe deles. Por certo, Carum era do povo de Moisés, e cometeu transgressão contra eles, e concedera-lhe dos tesouros aquilo cujas chaves extenuam um coeso grupo dotado de força, quando lhe disse seu povo, não te jactes de teus tesouros, por certo Alá não ama os jactanciosos. E busca a derradeira morada no que Alá te concedeu, e não esqueças tua porção na vida terrena, e bem faze como Alá te bem fez, e não busques semear a corrupção na terra, por certo Alá não ama os corruptores. Ele disse, isso me foi concedido apenas graças a uma ciência que tenho. E não sabia ele que Alá de fato aniquilara antes dele gerações que lhe eram mais veementes em força e mais numerosas? E os criminosos não serão interrogados acerca de seus delitos, porém, repentinamente, serão aniquilados. E ele saiu a seu povo com seus ornamentos. Os que desejavam a vida terrena disseram, quem dera houvesse para nós algo igual ao que foi concedido a Carum. Por certo, ele é de magnífica sorte. E aqueles aos quais foi concedida a ciência disseram, ai de vós, a retribuição de Alá é melhor para quem crê e faz o bem. E ela não é conferida senão aos que pacientam. Então fizemos a terra engoli-lo, ele a seu lar, e não houve para ele hóstia alguma que o socorresse em vez de Alá, e ele não foi dos socorridos. E os que na véspera anelaram sua posição, amanheceram dizendo, seguramente Alá prodigaliza o sustento a quem quer de seus servos, e restringiu. Se Alá não nos houvesse feito mercê, haveria feito a terra engolir-nos. Seguramente os renegadores da fé não são bem-aventurados. Essa derradeira morada, falaemos para os que não desejam soberba na terra, nem semear nela a corrupção, e o final feliz será para os piedosos. Quem chega com a boa ação terá algo melhor que esta, e quem chega com a má ação, que ele saiba que os que fazem más ações não serão recompensados senão pelo que faziam. Por certo, aquele que preceituou o Alcorão sobre ti te devolverá a Mad. Dize, meu Senhor é bem sabedor de quem chega com orientação e de quem está em evidente descaminho. Tu não esperavas que o livro te fosse revelado, mas o foi por misericórdia de teu Senhor. Então não sejas de modo algum coadjutor dos renegadores da fé, e que estes não te afastem dos versículos de Alá após haverem sido descidos para ti. Invoca teu Senhor, e não sejas de modo algum dos idólatras. E não invoques com Alá outro Deus. Não existe Deus senão Ele. Todas as coisas serão aniquiladas, exceto sua face. Dele é o julgamento, e a Ele sereis retornados. A Sura da Aranha. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Alif Lam Mim. Os homens supõem que por dizerem, cremos, serão deixados enquanto não provados? E com efeito provamos os que foram antes deles. E em verdade, Alá sabe dos que dizem a verdade, e sabe dos mentirosos. Ou os que fazem as más obras, supõem que se esquivarão de nós. Que vil o que julgam.
Quem espera o deparar de Alá, por certo, o termo de Alá chegará. E ele é oniovinte, o onisciente. E quem luta pela causa de Alá, apenas luta em benefício de si mesmo. Por certo, Alá é bastante a si mesmo, prescindindo dos mundos. E aos que creem e fazem as boas obras, em verdade, remir-lhes-emos as más obras, e recompensá-los-emos com prêmio melhor que aquilo que faziam. E recomendamos ao ser humano benevolência para com seus pais, e lhe dissemos: e se ambos lutam contigo, para que associes a mim o que não tem ciência, não lhes obedeças. A mim será vosso retorno, então informar-vos-ei do que fazieis. E aos que creem e fazem as boas obras, certamente fá-los-emos entrar na grei dos íntegros. E dentre os homens há quem diga: cremos em Alá. Então, quando molestado por causa de Alá, considera a provação dos homens como castigo de Alá. E se uma vitória chega de teu Senhor, dizem: por certo, estávamos convosco. E não é Alá bem sabedor do que há nos peitos dos mundos? E em verdade, Alá sabe dos que creem. E em verdade, Alá sabe dos hipócritas. E os que renegam a fé dizem aos que creem: segui nosso caminho, e com certeza carregaremos vossos erros. Mas nada carregarão de seus erros, por certo, eles são mentirosos. E em verdade, carregarão seus pesos, e mais pesos com seus pesos. E em verdade, serão interrogados no dia da ressurreição acerca do que forjavam. E com efeito, enviamos Noé a seu povo, e permaneceu entre eles 1 milênio menos 50 anos. E desmentiram-no. Então, o dilúvio apanhou-os enquanto injustos. Então, salvamo-lo e aos companheiros da nau, e fizemos desta um sinal para os mundos. E Abraão, quando disse a seu povo: adorai Alá e temei-o, isso vos é melhor, se soubesseis. Apenas vós adorais ídolos em vez de Alá, e inventais mentiras. Por certo, os que adorais em vez de Alá não possuem para vós sustento algum. Então buscai junto de Alá o sustento e adorai-o, e agradecei-lhe. A ele sereis retornados. Se me desmentis com efeito, nações ante de vós desmentiram a seus mensageiros, e não impende ao mensageiro senão a evidente transmissão da mensagem. E não viram eles como Alá inicia a criação, em seguida a repete? Por certo, isso é fácil para Alá. Dize Muhammad: caminhai na terra e olhai como Alá iniciou a criação. Em seguida, Alá fará surgir a última criação. Por certo, Alá sobre todas as coisas é onipotente. Ele castiga quem quer e tem misericórdia de quem quer, e a ele sereis tornados. E não podeis escapar do castigo de Alá, nem na terra, nem no céu. E não tendes em vez de Alá nem protetor, nem socorredor. E os que renegam os sinais de Alá e seu deparar, esses se desesperam de minha misericórdia, e esses terão doloroso castigo. E a resposta de seu povo não foi senão dizer: matai-o ou queimai-o. Então Alá salvou-o do fogo. Por certo, há nisso sinais para um povo que crê. E Abraão disse: apenas tomastes ídolos em vez de Alá pela afeição entre vós na vida terrena. Em seguida, no dia da ressurreição, renegareis uns aos outros, e vos amaldiçoareis uns aos outros. E vossa morada será o fogo, e não tereis socorredores. Então Lot creu nele, e ele disse: por certo, emigrarei para meu Senhor, por certo, ele é o Todo-Poderoso, o Sábio. E dadivamo-lo com Isaque e Jacó, e fizemos haver em sua descendência a profecia e o livro, e concedemo-lhe sua recompensa na vida terrena. E por certo, na derradeira vida, ele será dos íntegros. Lote, quando disse a seu povo: por certo, vós vos achegais à obscenidade, ninguém nos mundos se vos antecipou nela. Por certo, vós vos achegais aos homens por lascívia, e cortais o caminho, e vos achegais ao reprovável em vossas reuniões. Então, a resposta de seu povo não foi senão dizer: faze-nos vir o castigo de Alá, se és dos verídicos. Ele disse:
Senhor meu, socorre-me contra o povo corruptor. E quando nossos mensageiros chegaram a Abraão com alvíceras, disseram: por certo, aniquilaremos os habitantes desta cidade. Por certo, seus habitantes são injustos. Ele disse: mas Lot está nela. Disseram: somos bem sabedores de quem está nela. Em verdade, salvá-lo-emos e a sua família, exceto sua mulher. Ela será dos que ficarão para trás. E quando nossos mensageiros chegaram a Lot, ele afligiu-se com eles e sentiu-se impotente para defendê-los. E eles disseram: não temas e não te entristeças. Por certo, salvar-te-emos e a tua família, exceto tua mulher. Ela será dos que ficarão para trás. Por certo, faremos descer sobre os habitantes desta cidade um tormento do céu pela perversidade que cometiam. E com efeito dela deixamos evidente sinal para um povo que razoa. E enviemos ao povo de Madian e seu irmão Shuaib. Então ele disse: ó meu povo, adorai a Alá e esperai pelo derradeiro dia, e não semeeis a maldade na terra como corruptores. E eles desmentiram-no. Então o terremoto apanhou-os, e amanheceram em seus lares inertes, sem vida. E aniquilamos o povo de Ad e Tamud, e isso se tornou evidente para vós, pelas ruínas de suas vivendas. E Satã aformoseara-lhes as obras, e afastara-os do caminho certo, enquanto eram clarividentes. E aniquilamos Carum e Faraó e Ramã. E com efeito, Moisés chegou-lhes com as evidências. E eles ensoberbeceram-se na terra e não puderam esquivar-se de nosso castigo. Então a cada um deles apanhamos por seu delito, e dentre eles houve aquele contra quem enviamos um vento lastrado de seixos. E dentre eles houve aquele a quem o grito apanhou, e dentre eles houve aquele a quem fizemos a terra engolir. E dentre eles houve aquele a quem afogamos. E não é admissível que Alá fosse injusto com eles, mas eles foram injustos com si mesmos. O exemplo dos que tomam protetores em vez de Alá é como o da aranha, que construiu uma casa para proteger-se. E por certo, a mais frágil das casas é a casa da aranha. Se soubessem. Por certo, Alá sabe todas as coisas que eles invocam em vez dele, e ele é o Todo-Poderoso, o Sábio. E esses exemplos propômo-los para os homens, e não os entendem, senão os sabedores. Alá criou os céus e a terra com a verdade. Por certo, há nisso um sinal para os crentes. Recita, Muhammad, o que te foi revelado do livro e cumpre a oração. Por certo, a oração coíbe a obscenidade e o reprovável. E certamente a lembrança de Alá é maior que isso, e Alá sabe o que engenhais. E não discutais com os seguidores do livro, senão da melhor maneira, exceto com os que, dentre eles, são injustos, e dizei: cremos no que foi descido para nós, e no que fora descido para vós. E nosso Deus é vosso Deus, é um só. E para ele somos muslimes. E assim fizemos descer para ti o livro. Então, quanto àqueles aos quais concederamos o livro, nele creem. E dentre estes, há quem nele creia, e não negam nossos sinais, senão os renegadores da fé. E antes dele, tu não recitavas livro algum, nem o escrevias com tua destra. Nesse caso, os defensores da falsidade haveriam duvidado. Mas ele é constituído de evidentes versículos encerrados nos peitos daqueles aos quais foi concedida a ciência, e não negam nossos sinais, senão os injustos. E eles dizem que se faça descer sobre eles sinais de seu Senhor. Dize, Muhammad: os sinais estão apenas junto de Alá, e eu sou apenas evidente admoestador. Não lhes basta que façamos descer sobre ti o livro que se recita para eles? Por certo, há nisso misericórdia e lembrança para um povo que crê. Dize: basta lá por testemunha entre mim e vós. Ele sabe o que há nos céus e na terra, e os que creem na falsidade e renegam Alá, esses são os perdedores. Pedem-te que apresses o castigo, e não fora um termo designado, haver-lhes ia chegado o castigo. E em verdade, chegar-lhes a este inopinadamente, enquanto não percebam. Pedem-te que apresses o castigo,
e por certo a Jena estará abarcando os renegadores da fé. Um dia em que os encobrir o castigo, por cima deles e por baixo de seus pés, e ele disser: experimentai o castigo do que fazíeis. Ó meus servos que credes, por certo minha terra é ampla, e a minha então adorai-me. Cada alma experimentará a morte, em seguida a nós sereis retornados. E aos que creem e fazem as boas obras, em verdade, dispô-los-emos nas câmaras etéreas do paraíso, abaixo das quais correm os rios. Nelas serão eternos. Que excelente o prêmio dos laboriosos. Os que pacientam e em seu Senhor confiam. E quantos seres animais não carregam seu sustento? Alá lhes dá sustento e a vós. E ele é o oniovinte, o onisciente. E se lhes perguntas: quem criou os céus e a terra e submeteu o sol e a lua? Em verdade dirão: Alá. Então, como podem distanciar-se da verdade? Alá prodigaliza o sustento a quem quer de seus servos e restringe-lhe. Por certo, Alá de todas as coisas é onisciente. E se lhes pergunta: quem faz descer água do céu e com ela vivifica a terra depois de morta? Em verdade dirão: Alá. Dize: louvor a Alá, mas a maioria deles não razoa. E esta vida terrena não é senão entretenimento e diversão, e por certo, a derradeira morada é ela, a vida, se soubessem. Então, quando eles embarcam no barco, invocam Alá, sendo sinceros com ele na devoção. E quando ele os traz a salvo à terra, ei-los que idolatram, que eles reneguem o que lhes concedemos e que gozem. Logo saberão. E não viram eles que nós lhes fizemos um santuário seguro, enquanto os homens a seu redor são arrebatados? Então, creem eles na falsidade e renegam a graça de Alá? E quem mais injusto que aquele que forja mentiras acerca de Alá ou desmente a verdade quando esta lhe chega? Não há na Jena moradia para os renegadores da fé? E aos que lutam por nós, certamente guiá-los-emos a nossos caminhos, e por certo Alá é com os benfeitores. A Sura dos Romanos. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Alif Lam Mim. Os romanos foram vencidos na terra mais próxima, e eles, após sua derrota, vencerão dentro de alguns anos. De Alá é a ordem, antes e depois, e nesse dia os crentes jubilarão. Com o socorro de Alá, ele socorre a quem quer, e ele é o Todo-Poderoso, o Misericordiador. É a promessa de Alá. Alá não falta sua promessa, mas a maioria dos homens não sabe. Eles sabem apenas das aparências da vida terrena, e estão desatentos à derradeira vida. E não refletiram eles em si mesmos? Alá não criou os céus e a terra e o que há entre ambos, senão com a verdade e o termo designado. E por certo, muitos dos homens são renegadores do deparar de seu Senhor. E não caminharam eles na terra para olhar como foi o fim dos que foram antes deles? Foram mais veementes que eles em força, e lavraram a terra e povoaram-na mais do que eles a povoaram. E seus mensageiros chegaram-lhes com as evidências, mas eles as negavam. Então, não é admissível que Alá fosse injusto com eles, mas eles foram injustos com si mesmos. Em seguida, o fim dos que praticavam o mal foi o pior, porque desmentiam os sinais de Alá e dele zombavam. Alá inicia a criação, em seguida repete-a. Depois a ele sereis retornados. E um dia, quando a hora advier, os criminosos emudecerão de desespero. Não terão intercessores entre seus ídolos e serão renegadores de seus ídolos. E um dia, quando advier a hora, nesse dia, eles se separarão. Então, quanto aos que creem e fazem as boas obras, deliciar-se-ão em horto florido. Quanto aos que renegam a fé e desmentem nossos sinais, e o deparar da derradeira vida, esses serão trazidos ao castigo. Então glorificado seja Alá, quando entrardes no crepúsculo e quando entrardes na aurora.
E dele é o louvor nos céus e na terra, e na noite, e quando entrardes no tempo merídio. Ele faz sair o vivo do morto, e faz sair o morto do vivo, e vivifica a terra depois de morta, e assim far-vos-ão sair dos sepulcros. E dentre seus sinais está que ele vos criou de pó. Em seguida, ei-vos homens, que vos espalhais pela terra. E dentre seus sinais está que ele criou para vós mulheres de vós mesmos, para vos tranquilizardes junto delas, e fez entre vós afeição e misericórdia. Por certo, há nisso sinais para um povo que reflete. E dentre seus sinais está a criação dos céus e da terra, e a variedade de vossas línguas e de vossas cores. Por certo, há nisso sinais para os sabedores. E dentre seus sinais está vosso dormir à noite e de dia, e vossa busca de seu favor. Por certo, há nisso sinais para um povo que ouve. E dentre seus sinais está o fazer-vos ver o relâmpago com temor do raio e a aspiração da chuva, e fazer descer do céu água. Então com ela vivifica a terra depois de morta. Por certo há nisso sinais para um povo que razoa. E dentre seus sinais está que o céu e a terra se mantêm firmes por sua ordem. Em seguida, quando eles vos convocar com uma convocação da terra, ei-vos que dela saireis. E dele é quem está nos céus e na terra. A ele todos são devotos. E ele é quem inicia a criação. Em seguida repete-a. E isto lhe é mais fácil, e dele é a transferência absoluta nos céus e na terra, e ele é o Todo-Poderoso, o Sábio. Ele propõe para vós um exemplo tirado de vós mesmos. Tendes, dentre os escravos que possuis, parceiros naquilo que nós vos damos por sustento, e nisso sois iguais, temendo-os com vós, vós temeis reciprocamente? Assim aclaramos os sinais a um povo que razoa. Mas os que são injustos seguem suas paixões sem ciência alguma. Então quem guiará aqueles a quem Alá descaminha? E eles não terão socorredores. Então ergue tua face para a religião, sendo monoteísta sincero. Assim é a natureza feita por Alá, segundo a qual ele criou os homens. Não há alteração na criação de Alá. Essa é a religião reta, mas a maioria dos homens não sabe. Voltai-vos contritos para ele e temei-o, e cumpri a oração, e não sejais dos idólatras. Dos que separam sua religião e se dividiram em seitas, jubiloso cada partido com o que tem. E quando o infortúnio toca os homens, invocam a seu Senhor, voltando-se contritos para ele. Em seguida, quando ele os faz experimentar misericórdia vinda dele, eis um grupo deles que associa ídolos a seu Senhor, para renegar o que lhes concedemos. Então gozai, logo sabereis. Será que nós fizemos descer sobre eles comprovação, e esta lhes fala do que associam a ele? E quando fazemos experimentar aos homens misericórdia, jubilam com ela, e se os alcança algo de mal pelo que suas mãos anteciparam, ei-los que se desesperam. E não viram eles que Alá prodigaliza o sustento a quem quer e restringe-o? Por certo, há nisso sinais para um povo que crê. Então concede ao parente o que lhe é de direito, e ao necessitado e ao filho do caminho. Isso é melhor para os que querem a face de Alá. E esses são os bem-aventurados. E o que concedeis de usura para acrescentá-lo com as riquezas dos homens, não se acrescentará junto de Alá. E o que concedeis de az-zaká, querendo a face de Alá, ser-vos-á multiplicado, então esses serão os recompensados em dobro. Alá é quem vos criou, e deu-vos sustento, em seguida dar-vos-á a morte, depois dar-vos-á a vida. Há de vossos ídolos quem faça algo disso? Glorificado e sublimado seja ele, acima do que idolatram. A corrupção apareceu na terra e no mar, pelo que as mãos dos homens cometeram, a fim de ele fazê-los experimentar algo do que fizeram para retornarem. Dize Muhammad: caminhai na terra e olhai como foi o fim dos que foram antes. A maioria deles era idólatra. Então, ergue tua face para a religião reta,
antes que chegue um dia para o qual não haverá revogação de Alá. Nesse dia, eles se dividirão. Quem renega a fé, sobre ele pesa a sua renegação, e quem faz o bem, esses preparam para si mesmos o caminho do paraíso. Para que Alá recompensem os que creem e fazem as boas obras com seu favor. Por certo, ele não ama os renegadores da fé. E dentre seus sinais está que ele envia os ventos por alviçareiros, e isso para fazer-vos experimentar de sua misericórdia, e para o barco correr no mar por sua ordem, e para buscardes de seu favor, e para serdes agradecidos. E com efeito, enviamos antes de ti mensageiros a seus povos, e chegaram-lhes com as evidências. Então, vingamo-nos dos que foram criminosos. E foi dever que nós impendeu socorrer os crentes. Alá é quem envia o vento, e este agita nuvens. Então, ele as estende no céu como quer, e fá-las em pedaços. E tu vês sair a chuva de dentro delas. E quando ele alcança com ela a quem quer de seus servos, ei-los que exultam. E com efeito, antes de fazê-la descer sobre eles, estavam emudecidos de desespero. Então olha para os vestígios da misericórdia de Alá. Como ele vivifica a terra depois de morta. Por certo, esse é quem dá a vida aos mortos, e ele sobre todas as coisas é onipotente. E se lhes enviamos vento prejudicial à seara, e a veem amarelecida, certamente permanecem depois disso ingratos. E por certo, tu não podes fazer ouvir aos mortos, e não podes fazer ouvir aos surdos a convocação, quando te voltam as costas, fugindo. E tu não podes guiar os cegos, desviando-os de seu descaminho. Não podes fazer ouvir senão a quem crê em nossos sinais, pois são muslimes. Alá é quem vos criou de fragilidade. Em seguida, fez depois de fragilidade, força. Em seguida, fez depois de força, fragilidade e cãs. Ele cria o que quer, e ele é onisciente, o onipotente. E um dia, quando advier a hora, os criminosos jurarão não haver permanecido nos sepulcros, senão 1 hora. Assim, distanciavam-se eles da verdade. E aqueles aos quais fora concedida a ciência e a fé dirão, com efeito, lá permanecestes, conforme está no livro de Alá, até o dia da ressurreição. E este é o dia da ressurreição, mas não sabíeis. Então, nesse dia, as escusas não beneficiarão aos que foram injustos, e eles não serão solicitados a nos agradar. E com efeito propomos para os homens neste Alcorão toda sorte de exemplos. E se lhes chegas com um sinal em verdade, os que renegam a fé dirão, vós não sois senão defensores da falsidade. Assim, Alá sela o coração dos que não sabem. Então pacienta, Muhammad, por certo, a promessa de Alá é verdadeira. E que te não abalem os que se não convencem da ressurreição.